Eu queria que a gente abrisse a nossa Bíblia no livro de Daniel. Vamos meditar no capítulo 3. Vamos ler inicialmente dos versículos 19 ao 30, mas a gente vai passear um pouco por esse capítulo. Reverendo Ion foi meu tutor no seminário, no começo do seminário. Tive a oportunidade de ouvir conselhos, aprender com a vida do Reverendo Ion. E quando ele me convidou, falei, não, tem que ir. Quero poder estar junto com os irmãos, poder compartilhar a palavra de Deus. Acharam, meus irmãos? Livro de Daniel, capítulo 3, versículo 19 em diante, diz assim a palavra do nosso Deus. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram matados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor, grandioso e poderoso Deus, exaltamos o teu nome pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz e fala ao nosso coração. Não procuramos, Senhor, compreender nada além daquilo do que o Senhor já revelou na sua palavra, e pedimos direcionamento do seu Santo Espírito, que age no meio do seu povo, que fala e nos ensina, e nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Pedimos direcionamento e abertura dos nossos olhos espirituais para enxergar aquilo que o Senhor revelou na sua palavra. É isso que te pedimos pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, quando a gente vem para a igreja, começa a se interessar pelas coisas de Deus. Alguns têm a experiência de nascerem na igreja, mas muitos irmãos vêm um pouco mais velhos, às vezes na adolescência. A gente pode se fazer algumas perguntas, né? Você está começando a aprender da palavra de Deus, você se pergunta, tá, Deus me encontrou, entendi o evangelho, o que eu devo esperar? O que vai ser da minha vida agora que eu entendi que Cristo é o único Salvador? A gente pode fazer esse tipo de pergunta, mas se você não fez isso para você, pode ser que alguém venha na igreja e faça essa pergunta para você. Estou querendo, o pessoal do PG aí, chega um adolescente e fala, estou querendo participar
da igreja, e o que eu posso esperar? Como é que é esse negócio de ser crente? E a gente poderia pensar algumas respostas, e boas respostas para essas pessoas. Ou talvez sejam essas respostas que vocês ouviram quando se questionaram por isso. Alguém pode te orientar. Então, agora que você é crente, você precisa ler mais a Bíblia, precisa estar mais firme nas programações da igreja, estar presente, estar em comunhão com os irmãos. Você precisa viver uma vida de santidade. Todas essas são boas dicas, bons conselhos que nós temos, né? Mas e se a gente soubesse que essa pessoa que está vindo para a igreja e quer se tornar um cristão e quer se envolver mais com as coisas de Deus, se a gente tivesse a certeza que essa pessoa ia receber muita oposição e dificuldade por essa decisão que ela está tomando, o que a gente falaria para essa pessoa? Essa é a realidade de muitos crentes ao redor do mundo. A gente pode pegar, por exemplo, os cristãos no Egito, os coptas, que quando eles vão professar a fé deles publicamente, eles respondem uma pergunta. Eles respondem se eles estão preparados para morrerem por Cristo. Se essa fosse a nossa realidade, o que a gente diria? O que a gente falaria para essas pessoas? O texto de Daniel, capítulo 3, ele nos ensina e responde essa pergunta. O que esperar quando nós nos comprometemos com Deus? E ele nos ensina pelo menos 3 verdades. Nós vamos meditar nessas verdades nessa noite. A primeira é que quando nos comprometemos com Deus, quando nos comprometemos a viver uma vida diante da presença de Deus, nós enfrentaremos oposição. A segunda é que nós seremos sustentados por Deus e que, por fim, Deus será exaltado. Nós enfrentaremos oposição, nós seremos sustentados por Deus e Deus será exaltado. São essas 3 verdades que nós encontramos nesse texto. Mas vamos focar nessa primeira. Quando nos comprometemos com Deus, uma coisa que a gente pode esperar é que nós enfrentaremos oposição. E aí, nós lemos o texto aqui e a gente viu que Sadraque, Mesaque e Abednego estão numa enrascada. Foram jogados no fogo. Mas por quê? O que isso aconteceu? Por que Nabucodonosor estava tão furioso com esses 3 jovens? E aí eu queria que a gente voltasse um pouquinho no começo do capítulo e ler os primeiros versículos. Capítulo 3, a partir do versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 70 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisso, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o rei do império mais poderoso da época, ele tem uma brilhante ideia. Ele vai construir uma estátua numa planície grande e importante, planície de Dura, e ele ia juntar as pessoas mais poderosas do seu reino. E a gente vê essa lista enorme aqui. Aí ele juntou todos os oficiais, todas as pessoas que tinham algum tipo de prestígio e poder. E essas pessoas vinham e iriam contemplar essa estátua. Mas não só contemplar, porque teria uma orquestra em volta, e quando essa orquestra tocasse, essas pessoas deveriam se prostrar. É interessante que no capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor tem um sonho meio estranho. E aí Daniel ajuda, e tem uma história que eu recomendo que os irmãos leiam em casa para pegar os detalhes, mas Daniel conta o sonho e dá o significado para o rei. E o sonho é de que tinha uma estátua também, e que essa estátua representava povos e nações. E talvez inspirado por esse sonho,
Como Nabucodonosor tinha ouvido que a parte de ouro da estátua era o reino da Babilônia, ele quis demonstrar o seu poder e chamar todos os seus subordinados para demonstrar poder. Pensem comigo. Se ele chama todas as pessoas importantes e ordena elas a obedecerem e se curvarem na estátua, a estátua que ele tinha feito, e se alguém não fizesse isso seria punido, quem que ele queria que fosse adorado e obedecido? Ele mesmo. Nabucodonosor queria provar o poder e ter o prestígio de todas essas pessoas. E a consequência de qualquer um que se opusesse seria a morte certa. Seria ser lançado numa fornalha. Um grande fogão que o pessoal fazia para derreter metal, para queimar tijolo. Lançariam essas pessoas para serem queimadas. E aí, existem 3 jovens que estão ali. Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 jovens são judeus que tinham sido levados cativos, ainda jovens, adolescentes, de Israel para a Babilônia. Eles foram castrados, os seus nomes foram mudados. Nomes antes que faziam referência a Deus, a Yahvé, ao nosso Senhor, agora passam a fazer referências a divindades babilônicas. Então a sua identidade é sequestrada, a sua masculinidade é sequestrada, eles não poderiam mais ter filhos. E agora o rei os coloca nessa situação. E quando toca a trombeta, esses jovens, eles decidem que alguma coisa não seria sequestrada deles, a fidelidade. E aí, rapidamente, alguns fofoqueiros, alguns caldeus, vêm lá e falam, aquele pessoal de Israel ali não se dobrou, não. E vão lá e contam para o rei. E esse é o motivo da fúria do rei. Nós vemos que nos versículos 16... A partir do versículo 13, depois que eles contam para Nabucodonosor, Nabucodonosor então resolve dar uma segunda chance, para não ficar por baixo. Então ele fala, olha, a gente vai tocar todos esses instrumentos de novo, e aí vocês vão se curvar. Aí eu vou ser paciente com vocês, e vocês vão ser perdoados. E aí a resposta desses jovens, a partir do versículo 16, é aquilo que gera a raiva, a ira de Nabucodonosor. Veja comigo, versículo 16 ao 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. A resposta, a fidelidade desses jovens é o que deixa Nabucodonosor furioso. E a fidelidade era um dos temas centrais do livro de Daniel. Puxei um pouquinho a história desses 3 jovens, e juntos com Daniel, eles são levados para o cativeiro. E no primeiro capítulo a gente já vê que eles decidem que eles não iam participar da comida que era oferecida nos palácios do rei. E por quê? Porque no contexto que eles viviam, no contexto do Antigo Oriente, participar da comida de alguém era um símbolo de aliança, um símbolo de que eles estavam se sujeitando ao cuidado, às ordenanças de Nabucodonosor. Então, se eles eram sustentados pela mesa de Nabucodonosor, então eles estavam dizendo que quem provia, quem cuidava, era Nabucodonosor. E dessa forma, aquilo que Nabucodonosor ordenaria, eles também seguiriam. Que a fidelidade do capítulo 3, ela começa ali, quando eles escolhem não participar dessa mesa, que muitas vezes era sacrificada aos ídolos. E põe ali a vida deles no privado, também em xeque, e agora eles estão pondo a vida pública em xeque. Eles estão dispostos a morrer. Isso é muito forte, irmãos, quando a gente lembra que nas Escrituras a Babilônia é a representação de um reino humano em oposição ao reino de Deus. Ela não é só um reino material e físico, mas é a representação de todo o reino humano, de todo ser humano que está em oposição contra as coisas de Deus. Esse reino da carne que milita contra as coisas espirituais.
Lá em Apocalipse, capítulo 17, vai dizer que a Babilônia é o lugar onde todas as nações vêm se prostituir com ela. Ou seja, ela é a representação desse lugar de corrupção espiritual. Desse lugar onde as pessoas vendem os seus valores, vendem as suas ideias, buscando qualquer coisa que não seja adorar e servir o único Senhor. E sabemos, meus irmãos, que nesse contexto, quando a gente está se opondo a esse reino espiritual, esse reino maligno, nós enfrentamos, sim, oposição. Talvez essa seja a experiência que você teve na sua casa quando você se converteu. De ser o único da sua casa que era convertido. E aí as pessoas não entendiam. Ficou muito chato agora. Agora está ficando bitolado. A gente ouve esse tipo de coisa. Ou às vezes a gente tem a graça de Deus de participar de uma casa com pais crentes, mas aí no contexto da escola, no contexto da faculdade, a gente é excluído porque o jovem decide que não vai participar das mesmas festas, que não vai ter o mesmo tipo de vida sexual porque quer casar em pureza. Ou quando a gente está no emprego e todas as pessoas que estão na nossa volta roubam do patrão, seja no banco de horas ali, ou seja trabalhando menos. Ou coisas ali até mais complicadas. Quantas pessoas não trabalham em contextos onde falcatrua é comum? E quando a gente decide que a gente não vai participar disso, o que acontece? Demissão. O que acontece? A gente perde relacionamentos. A fidelidade, ela custa caro. Custa caro muitas vezes a gente pôr à prova aquilo que a gente acredita. Muitas vezes a gente vai perder família, a gente vai perder amigos, a gente vai perder relacionamentos, empregos. E a certeza de que viver para Deus é buscar oposição é uma certeza que o próprio Cristo nos alerta no Evangelho de Mateus. Abram comigo no capítulo 10, versículo 16 ao 22, que o nosso mestre diz: Mateus 10, 16 ao 22. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou com que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará ao outro irmão e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. O nome de Cristo carrega salvação para nós, carrega bênçãos espirituais, carrega o privilégio de participar do povo de Deus, de estar num momento como esse, sentir o coração aquecido e ver a nossa vida transformada, mas também carrega oposição, carrega desprezo do mundo. Essa é uma das certezas que nós temos, irmãos, de que viver uma vida diante da presença de Deus, viver uma vida como Deus quer que nós vivamos, redundará em oposição. Porque o próprio Cristo sofreu oposição. E Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 20, se odiaram a mim, também odiarão a vós. Jesus viveu uma vida de dores, foi entregue pelos seus, crucificado, morto e ressurgiu, mas viveu uma vida de oposição. E essa vida, ela também é esperada por todos aqueles que decidem viver uma vida de piedade, como o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo. Mas existe uma segunda verdade, meus irmãos, que nos consola diante dessa oposição, diante dessa dificuldade. É que em meio à oposição que nós enfrentamos, quando a gente vive uma vida
diante da presença de Deus, a segunda certeza é que nós seremos sustentados por Deus. E eu queria que os irmãos abrissem de novo lá em Daniel capítulo 3. Vamos ler agora dos versículos 24 e 25. Sadraque e Mesaque, então, foram jogados no fogo. E aí, o que acontece com eles? Vamos ver. Daniel capítulo 3, versículos 24 a 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um dos filhos dos deuses. O texto deixa claro, meus irmãos, que a morte era certa. O nome fornalha sobremaneira acesa é para ser redundante mesmo e dizer que o negócio estava quente. E estava tão quente que os homens que amarraram Sadraque e Mesaque, então já ia jogar no fogo, nem precisava amarrar, mas amarraram, que era para não ter chance de fugir. Eles amarraram, jogaram, quem amarrou e jogou, morreu também queimado. E fala que ela foi acesa 7 vezes mais, ou seja, já era quente e foi acesa 7 vezes daquilo que era costume. O texto deixa claro que a morte desses jovens era certa. Não tinha como eles escaparem. E quando eles caem no fogo, Nabucodonosor se espanta. Ele corre até próximo ali para não se queimar também. E olha a situação e fala, e pergunta: vocês estão vendo a mesma coisa que eu? A gente não jogou 3 pessoas? Sim, a gente jogou 3 pessoas. Então por que tem 4? Muitas pessoas discutem aqui qual que é a identidade, né? Se é um anjo, se é o próprio Cristo que está ali sustentando esses 4 jovens, esses 3 jovens. A certeza que a gente tem, pela própria fala de Nabucodonosor, é que aquilo ali foi a mão de Deus. Foi Deus que colocou a mão para protegê-los. E é interessante, porque Nabucodonosor, ele questiona e fala: de onde vocês vai poder salvar vocês? E eles falam: olha, se Deus vai nos salvar, isso não é problema nosso, mas nós vamos ser fiéis. A certeza que eles tinham é que eles iriam ser fiéis e que só Deus era digno de toda a honra e toda a glória e que eles não iam adorar estátua nenhuma. Mas Deus age, sustenta eles espiritualmente nesse momento. E é muito forte como isso acontece no livro de Daniel. Porque se a gente olha no começo do livro de Daniel, primeiro capítulo, a gente vê que Daniel e os amigos tinham decidido não participar da mesa de Nabucodonosor. E aí vai falar, versículo 20 e 21 do primeiro capítulo. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. E a gente vai lá no capítulo 6, Daniel está vivo ainda. E Nabucodonosor? Passou Nabucodonosor, passou o filho dele, passou o 1º rei persa, passou o 2º rei persa. Daniel e os amigos dele ainda estão firmes. E mesmo que Deus tivesse os levado, o povo de Deus continuava firme e testemunhando. A gente tem a história do livro de Esther, que é como Deus preserva aquele povo em meio a uma oposição, a tentativa de um genocídio, de um assassinato em massa dos judeus. Meus irmãos, a igreja tem sido sustentada espiritualmente por Deus por 2000 anos. Os cultos, a gente tem um espaço bonito e aconchegante, mas aconteciam nos cemitérios. Porque ser cristão, há mais ou menos 2000 anos atrás, significava ser lançado aos leões, ser passado à espada, ser decapitado. Dos 12 apóstolos, só um deles não foi martirizado, mas tentaram ainda, porque jogaram óleo quente nele. Mas o couro era duro, ele sobreviveu. E a gente vê a igreja avançando, e a perseguição acompanhando. Os primeiros missionários protestantes que pisaram nesse país foram assassinados lá no Rio de Janeiro. O pessoal mais antigo que ouve as histórias de como que o evangelho era pregado no Brasil, sabem quantos missionários eram expulsos à pedrada no interior do Brasil. Na cidade que eu nasci, o primeiro pastor presbiteriano que pisou foi expulso à pedrada da cidade. Mas o evangelho cresceu.
A igreja continua se expandindo, porque Deus sustenta o seu povo, meus irmãos. E a gente pode sofrer qualquer tipo de oposição. Pode ser que seu pai não queira mais olhar para sua cara porque você virou crente. Pode ser que você perca um casamento, pode ser que você perca um emprego. A certeza que nos motiva e que nos sustenta é a certeza de que Deus nos sustenta, que Deus está sempre conosco. E é forte saber que Jesus Cristo, ele foi desamparado. Lá no Getsemane, ele chora as dores da dor que ele carregaria na cruz. E ele sofre o desamparo para que a gente nunca seja desamparado por Deus. Jesus sofre a separação para que nós fôssemos sustentados todos os dias. E ele nos dá a certeza, na grande comissão, Mateus capítulo 28, versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias. Jesus está sempre conosco, ele nos dá o Espírito Santo, que nos capacita. O mesmo Espírito que lá em Mateus Jesus fala, quando vocês precisarem saber o que vocês vão falar, Deus vai mostrar para vocês. Vocês não vão precisar se preocupar com nada, porque Deus vai mostrar. Porque Deus está sempre nos sustentando. Em todo esse processo, a gente caminha para a nossa terceira verdade. E a terceira verdade de quando a gente se compromete a viver com Cristo, de maneira fiel, digna, nós temos a certeza de que Deus será exaltado. E aí a gente vê Nabucodonosor se espantando, e aí toda a história aqui é um grande contraste. Então ele constrói uma grande estátua, ele faz uma grande orquestra, ele chama as grandes pessoas do reino para reconhecerem o poder dele. Pessoas de povos, línguas e nações diferentes. Todo mundo tinha que falar que Nabucodonosor era grande, que a estátua dele era bonita e adorá-lo. Mas Deus envergonha Nabucodonosor e agora Nabucodonosor, ele precisa reconhecer que ele não era tão forte assim, que ele não era tão poderoso assim. Veja comigo a partir do versículo 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa. Falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do povo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, quem enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Olha que forte. Deus está provando que quem é rei é ele, não é Nabucodonosor. Nabucodonosor chama esses 3 jovens de servos de Deus. E ele diz que ele é bendito esse Deus porque eles desobedeceram ao rei. Olha o contraste. Primeira desobediência foi, não, vocês vão ser jogados no fogo. Agora ele vê a situação e dá o braço a torcer e fala, não tem jeito. Eu não estou com nada, mas esse Deus aqui salvou porque essas pessoas preferiram me desobedecer, colocar o seu corpo no fogo, mas obedecer o seu próprio Deus, seu próprio rei. Deus é exaltado nesse processo, meus irmãos. Quantas vezes pessoas que decidem que vão viver diante da presença de Deus direitinho, não impactam pessoas que estão à sua volta? Quantas vezes conversão de crentes não impacta e faz com que outras pessoas cheguem a Jesus por conta do testemunho que a gente dá, porque a gente decide se comprometer com Deus. Sempre lembro e conto da história de um amigo meu da época da faculdade, que ele era um crente nominal, presbiteriano de berço, mas vivia a vida que ele queria. E aí Deus o alcança no meio da faculdade. Para de ir nas festas, para de ficar com todo mundo, para de usar droga, para de encher a cara. E começa a participar das coisas, dos grupos que tinha lá no Mackenzie, cristãos, da ABU em especial. E aí já tinha um colega nosso que começou a achar estranho. E ele fala, o que aconteceu com você? Você não está mais no bar. Você nunca mais está com nenhuma menina do lado. Você não está mais bebendo. Aí ele falou, olha, tive um encontro com Jesus e se você quiser, vem comigo entender melhor disso.
E esse colega nosso começou a frequentar e hoje é um crente em Cristo Jesus, por conta do testemunho de alguém que decidiu que não seria mais um cristão medíocre, mas um crente genuíno e verdadeiro. Uma pessoa foi influenciada pelo testemunho. Porque se Deus pode transformar o meu amigo, também podia transformar ele. E essa é a experiência que a gente tem quando a gente decide viver diante da presença de Deus. Deus é exaltado através da nossa vida. Deus é exaltado através do testemunho que nós sustentamos. E Nabucodonosor, naquele dia, precisou dar o braço a torcer. Mas um dia, todos os povos e todas as pessoas vão curvar os joelhos diante da presença de Jesus Cristo. E nós vamos estar testemunhando isso. Porque alguns vão ser para juízo. Outros vão ser para viver a eternidade com Cristo. Bom, meus irmãos, eu queria saber que vocês agora têm, queria dizer que vocês agora têm a certeza. Se alguém perguntar, vocês podem dizer o que a pessoa vai esperar quando ela virar cristã. Então, o que ela pode esperar? Que ela vai enfrentar a oposição, de que Deus vai sustentar ela e que Deus vai ser exaltado nesse processo. E para nós fica, lá em 1 Pedro, palavras do apóstolo Pedro para uma igreja que também sofria oposição e perseguição. Palavras para nós também. Primeira Pedro, capítulo 4, versículos 12 ao 14. Se pelo nome de Cristo, versículos 12 a 14. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. É motivo de alegria participar dos sofrimentos de Cristo, porque se participamos dos sofrimentos de Cristo, também participaremos das glórias eternas, também participaremos das bênçãos que Cristo tem para nós. Mas, meus irmãos, isso é uma certeza para quem já reconhece Jesus como Senhor e Salvador. E se você ainda não conhece Jesus dessa maneira, procure conhecer, abra o seu coração, leia a palavra de Deus. Porque essa é uma certeza para aqueles que são de Cristo. Porque os que são de Cristo não têm a certeza do sustento em meio às tribulações dessa vida. E no livro de Daniel encerra com uma certeza que nós também podemos ter, todos aqueles que já reconhecem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Livro de Daniel, capítulo 12, versículo 13. Vamos ler todos juntos? Livro de Daniel, capítulo 12, versículo 13. Todos juntos. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Certeza para todos que reconhecem Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, é que apesar de todas as dificuldades que a gente tem nessa vida, e de dificuldades muitas vezes que são causadas porque a gente é crente, no final a gente vai receber a nossa herança. Uma herança que está guardada para todos aqueles que confiam em Cristo e que vivem segundo a sua presença.